é o nome que se dá ao aumento de volume de um corpo, ocasionado pelo aumento da temperatura, que causa um aumento no grau de dilatação de suas moléculas. Um exemplo disso é o metal, que geralmente em motores de carros, ele, pela alta temperatura, ele acaba dilatando. Um outro exemplo também é nas motos. Quando você para perto de uma moto que acabou de andar muito tempo, você ouve estalos. Isso é o metal, depois de ter dilatado, ele acaba voltando essas moléculas. Também tem outro exemplo em concretos e em rejuntes de piso. Como você tem que deixar um espaço para... Se você deixar ele muito perto, ele acaba dilatando e desdilatando, digamos, voltando ao normal. Isso vai deixando com que um se aproxime demais do outro e ele vai causando uma aproximação muito forte, e isso não aqui está um exemplo dele, aqui está um exemplo. Aqui são as moléculas juntas, e aí quando tem um aumento na temperatura, as moléculas elas se expandem, e isso acontece em um grau maior. Bom, agora a gente vai falar sobre dilatação linear dos sólidos. Os corpos no estado sólido se caracterizam por apresentar forma própria. Isso ocorre porque suas partículas estão fortemente ligadas. As partículas apresentam constante vibração. Ao trocarem calor com uma fonte ou com outro corpo e sofrerem aumento de temperatura, essas partículas passam a se agitar mais fortemente. Ainda que permaneçam unidas, elas descrevem movimentos mais amplos e se afastam de suas posições originais. Isso ocasiona dilatação volumétrica no sólido. Tem que me dar. Cristalino são representados como esferas ligadas por molas. Esse modelo permite compreender o que ocorre com um sólido quando aquecido. As moléculas representam as forças de ligações. Aqui são as moléculas e aqui os ímãs. Eles são ligados e aí eles se expandem e se juntam. É isso. Quando um sólido sofre aumento de temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas. Enfim. E todas as suas dimensões se expandem. De modo inverso, o comprimento, a largura e a altura de um sólido sofrem contração quando sua temperatura diminui. Aqui é um exemplo que era para ser um pouco maior, mas é um exemplo. Quando você começa a esquentar, que é um exemplo de uma vela com, digamos que uma barra de ferro. Aqui, por mais que o comprimento aqui esteja maior, quando você começa a esquentar, ele meio que diminui, digamos assim. Aqui é o exemplo. Para poder explicar o exemplo, eu vou ler essa parte. Que é: experimentalmente observa-se que a variação de cada uma das dimensões lineares, que é a L, de corpo é diretamente proporcional à variação da temperatura, que é aqui, ΔL é alfa, ΔT. Isso é um alfa. Isso é um alfa. Oh, gente. Isso é um alfa no fundo dos nossos corações. Mas enfim, então, essa seria a variação de ΔL, porque quanto maior a temperatura, maior a variação, que no caso seria do comprimento. Que aqui, na verdade aqui é uma quinta. Perdão, eu falei errado, mas o que importa é que está nos nossos corações. Aqui no caso ele vai aumentando a temperatura, já que dilata, burro. Então no caso essa seria a variação, que é ΔL, tá vendo, quando você vai esquentando. Se duas barras A e B de uma mesma substância, inicialmente a mesma temperatura, mas de comprimentos diferentes, sofrem a mesma variação de temperatura, ambas sofrerão dilatação linear. Aqui a demonstração que, enfim, aqui. Isso aqui eu tô dando tempo para vocês analisarem tudo, tá vendo? Ó, aqui é o exemplo. Aí eu vou explicar na sala o de azulejos e ladrilhos, como age qualquer corpo afeta suas três dimensões.
enfim. Mas é compatível, é perceptível, desculpa, em seu comprimento e largura. Dilatação superficial das cores dos corpos por vezes bastante visíveis. Por exemplo, tacos e pisos de madeira, portas e ladrilhos. Aí a gente tem aqui a tocha olímpica. Isso daqui era para ser uma vela, mas a nossa querida e amiga Bianca, ela tem sérios problemas mentais. Ela disse que isso aqui é uma vela. Isso aqui parece uma mistura de um sorvete com uma tocha. Liberdade. Mas vamos, é tipo isso, ela roubou. Mas enfim, isso daqui é uma vela. Aí aqui é a energia térmica que passa para o cubo, que tecnicamente aqui digamos que seja um azulejo. Isso daqui é só um exemplo. E aí aqui é a diferença da variação, que é quando ele dilata. A energia térmica ela passa para cá, ela acaba dilatando, e aí aqui é a amostra da diferença. E aqui é a variação dele. Ou travou, tem que botar pra esfriar, vai. Enquanto eu tô escrevendo. Não tava gravando.